Leci Souza aqui nesse 5 de janeiro, chegando aqui no canal para fazer um vídeo, né, sobre uma surpresa que eu tive aqui hoje ao acessar a internet. Geralmente, né, quando você acessa a internet, o que não faltam são surpresas, né, no dia a dia. Pois é, então eu me surpreendi ao perceber que Bono Vox, o vocalista da banda U2, agora também está colaborando com textos escritos por ele. Não sei se ele vai continuar fazendo isso, não sei se é uma vez só. Enfim, no site theatlantic.com existe um texto, foi postado um texto ontem pelo Bono, escrito pelo Bonovox, né? Então, eu me lembro uma vez que ele disse que se ele não fosse, o Bonovox disse, né, que se ele não fosse seguir o caminho da música, né, como vocalista, ou até mesmo tocando algum instrumento, né, ele gostaria de escrever artigos de impacto nos jornais. Ele gostaria de ser um escritor de grandes artigos, de temas que fossem caros para ele, de cunho social também, né? Então, agora, depois de tudo, né, depois que se furam todas as bolhas, né, após furar todas as bolhas, ele começa a postar textos de sua autoria. Então, o objetivo aqui, né, do canal do Leci Falante é dar espaço para todo tipo de manifestação, né, literária também. Então, eu vou passar aqui a ler o texto, né, do Bonovox. E depois, quem tiver uma opinião a respeito, né, quiser dizer alguma coisa, pode fazer os comentários aí, né, sobre esse texto. O que achou? Como é que é? Bonovox é comunista? Bonovox é direita? O que ele é? Então, cada um dê sua opinião, tá bom? Então, vamos lá no site The Atlantic. Traduzido aqui, né? Ideias. Então, ele já entra para o campo das ideias, tá bom? O título: A obra linda e nada glamurosa da liberdade. Notas de um actualista sobre o que a libertação requer, por Bono. Foi 4 de janeiro de 2025, 8 horas e 50, horário do leste dos Estados Unidos. Ok? Liberdade é uma palavra que aparece com frequência, embaraçosa em músicas de rock and roll. Como amamos fazer associações livres sobre liberdade. Às vezes, somos bons para um Chimes of Freedom, né? Pelo menos Sinos da Liberdade, né? Pelo menos Bob Dylan é. Mas se formos honestos, os músicos da liberdade estão mais interessados em nós mesmos. A razão pela qual estou subindo nesse palanque escorregadio chamado liberdade hoje é porque estou recebendo uma medalha presidencial com esse nome. Uma honra que estou recebendo, principalmente pelo trabalho de outros, entre eles meus companheiros de banda e nossos colegas ativistas. E isso me fez pensar novamente sobre o assunto. Quando nós, estrelas do rock, falamos sobre liberdade, frequentemente queremos dizer libertinagem do que libertação. Mas, crescendo na Irlanda nos anos 1960, isso também teve seu lugar. Éramos loucos por liberdades que não tínhamos. Liberdade política, liberdade religiosa e, com certeza, liberdade sexual. O rock and roll prometia uma liberdade que não podia ser contida ou silenciada, uma linguagem internacional de libertação. As canções de liberdade dos cantores folk se tornaram elétricas. As mensagens codificadas da música gospel explodiram em plena floração do funk e do soul. Até a discoteca prometia emancipação de
I'm Every Woman, de Chaka Khan, e I'm Coming Out, de Diana Ross. No YouTube, queríamos que nossa música Pride in the Name of Love soasse como a liberdade pela qual estávamos lutando em nosso trabalho com a Anistia Internacional. É assim que éramos insuportáveis. Fora do estúdio, parecia que a liberdade era imparável. Na Europa, a geração antes de nós pagou por nossa liberdade com sangue. Prometemos que nunca esqueceríamos. Sim, a liberdade foi paralisada aqui, suprimida ali, mas não para sempre. Pensávamos. Muros foram feitos para cair. Acho que minha geração acreditava que a própria consciência estava evoluindo, que a humanidade estava se movendo inevitavelmente em direção a ser mais livre e igual. Apesar de 5 ou 6 milênios de evidências em contrário. Eu acreditei de qualquer forma. Aos 18 anos, nós do YouTube tivemos nossa primeira tentativa de ativismo propriamente dita em um show anti-apartheid no Trinity College, Dublin. Mais tarde, atendemos ao chamado de Nelson Mandela e Desmond Tutu para assumir a causa da liberdade novamente. Neste caso, a liberdade da escravidão econômica e ajudar a cancelar as antigas dívidas de Guerra Fria dos países menos desenvolvidos. Estatísticas não rimam muito bem, então não consegui cantar durante essa campanha. E eu precisava do que um dos nossos amigos, Bill Gates, mais tarde chamaria de atualização de software, ou seja, um cérebro maior. Em vez de voltar para a escola, fui para a África para estudar. África, um continente confrontando outra força colonizadora, um vírus. E qual era a sentença de morte do HIV/AIDS, ou SIDA, né? Senão uma negação da liberdade, ou seja, a liberdade de continuar vivendo? Bob Shriver, Jamie Drummond, Lucy Maytel e eu lançamos a On e a Head para ajudar a suspender essa sentença de morte. Nosso MO era alistar uma grande variedade de políticos em todo o espectro político e fazer o mesmo com as forças do comércio para garantir que os medicamentos que salvam vidas chegassem às pessoas cujas vidas dependiam deles, independentemente de poderem ou não pagar por uma única pílula. Estávamos seguindo os ativistas africanos que lideravam a resistência e esse pequeno vírus desagradável na forma de grupos como TASO em Uganda, TAC na África do Sul, heróis anônimos como Zaki Ekmet, que se recusou a tomar seus próprios ARVs até que estivessem disponíveis para todos. E levou o governo sul-africano ao tribunal para provar que ele, o HIV/AIDS, existiam. Durante a maior parte da minha vida, a liberdade realmente conseguiu manter a cabeça erguida. A liberdade tinha atitude. A liberdade era uma atitude. Muros realmente caíram. Não apenas o de Berlim. As cortinas de ferro da União Soviética foram abertas para revelar democracias lutando para nascer, ofegantes por ar livre, e a pobreza extrema. Uma armadilha tão confinante e debilitante quanto qualquer prisão. Libertou milhões de pessoas das suas garras, graças ao PEPFAR, Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS.
essa brilhante conquista multipartidária do presidente George W. Bush. 26 milhões de pessoas foram libertadas para continuar vivendo apenas do diagnóstico de HIV. E o Jubilee USA relata que nos anos desde Drop the Debt, outro triunfo bipartidário, este liderado no ZEUA pelo presidente Bill Clinton, 54 milhões de crianças a mais puderam ir à escola. Isso é liberdade. Então, se a liberdade se pavoneava, ou às vezes até cambaleava, carregando uma bebida e fumando um charuto, nós meio que perdoávamos a liberdade, porque ela dava resultados. Mas onde estamos agora? Como cantou meu herói David Bowie, herói do bolo, ok? A medalha da liberdade é um ato de nostalgia? A liberdade em si é um ato de nostalgia? Talvez a ideia de liberdade como garantia, mas não liberdade como uma luta poderosa e digna. Na América, a terra dos livres, vimos na eleição passada que a liberdade é universalmente valorizada, mas não universalmente definida. Para alguns significa liberdade para coisas, como acesso a cuidados produtivos. Para outros, significa liberdade de várias formas de intrusão governamental percebida. É um velho argumento de família, mais antigo que a própria América. Enquanto a América luta com o significado da liberdade, não apenas o que ela é, mas quem a obtém, em outras partes do mundo, as pessoas estão literalmente morrendo por ela. Na Ucrânia, a liberdade é uma questão brutalmente direta e existencial, enquadrada pelas armas e bombas de Vladimir Putin. Ressalto aqui que é a opinião do Bonovox, ok? Suas vidas valem essa luta? Essa luta? No Sudão, uma guerra civil cujos partidos são apoiados por grandes potências coloca a questão do que significa liberdade quando a fome nem é considerada uma nova ferramenta de guerra e dificilmente aparece nas notícias. Em todo o Oriente Médio, a liberdade sempre foi um benefício de grandes potências que passavam, em vez dos grandes povos nascidos no Levante. Na Síria, agora vemos os primeiros brotos de liberdade depois que Assad e Putin espremeram e sufocaram a vida deste solo mais mitológico. Mas cautela é a palavra. Sementes de democracia podem ser espalhadas ou pisoteadas. Mesmo no Iêmen, da rainha de Sabá, vemos o Irã pisotear povos mais preciosos e impor sua marca de fundamentalismo não apenas a seus vizinhos, mas a seu próprio povo, principalmente persa, mas também curdo, como Mahsa Amini, mulheres e homens ansiando por respirar livres, livres da polícia do vício e da virtude. Sim, esse é realmente o título formal deles. E então, a Gaza. O primeiro-ministro de Israel, por quase 20 anos, Benjamin Netanyahu, tem usado frequentemente a defesa da liberdade de Israel e de seu povo como uma desculpa para negar sistematicamente a mesma liberdade e segurança aos palestinos. Uma contradição autodestrutiva e mortal que levou a um nivelamento obsceno da vida civil que o mundo pode visualizar diariamente em seus celulares. A liberdade deve vir para os reféns israelenses, cujo sequestro pelo Hamas desencadeou esse último cataclismo. A liberdade deve vir para o povo palestino,
Não é preciso ser um profeta para prever que Israel nunca será livre, até que a Palestina seja livre. A liberdade é complexa e exigente. Pode até ser um pouco chato o trabalho da liberdade. Certamente o trabalho dos pacificadores. O que eu testemunhei, e claro, não tenho resistência para isso, as luzes fluorescentes, as mesas de conferência com pratos de sanduíches velhos, as noites de trabalho duro e de saudades da família em casa, na Irlanda, no final dos anos 1990, eu não estava naquelas salas, mas todos nós prendemos a respiração enquanto quase todos desistiam de algo em que acreditavam pela causa da paz. Essa coisa é complicada e eu costumava, retornando, essa coisa complicada, eu costumava amar um bom discurso sobre isso. Falar sem parar antes de saber de alguma coisa era parte da atração do rock and roll. Eu costumava pensar que ser ouvido era a coisa mais útil que eu podia fazer. Talvez porque era a única coisa que eu realmente sabia fazer. Mas em algum momento os retornos diminuíram. Lembro-me de Paul McGuinness, empresário do YouTube, com a sobrancelha erguida, perguntando com exasperação: o que é dessa vez, Bono? Rock Against Bad Things? Ainda tem uma queda pelos atos simbólicos ou poéticos. Um punho no ar, um grito, uma imagem indelével. Ainda acho que são importantes. Mas por mais de 2 décadas optei por mais ativismo e menos simbolismo. Uma petição por algo totalmente digno chega uma vez por mês em nossa casa, mas não sou muito de assinar. Hoje em dia, estou mais inclinado a ser específico do que dramático, a organizar do que a agonizar. Nas barricadas, essa palavra pode soar como um bocejo, mas agora tudo que eu quero ser é um atualista. Pensei que tinha inventado a palavra até encontrá-la no dicionário. Suponho que ser um atualista significa ser um idealista, cruzado com um pragmático. Quero saber o que realmente funciona. Se eu der um soco, quero que ele realmente acerte. Eu gostava dos golpes selvagens da minha juventude, mas agora estou animado com a estratégia e as táticas que podem colocar a injustiça em segundo plano. E, na verdade, no final, não são personalidades, por mais maçantes ou luminosas que os cantores possam ser, que mudam as coisas. São movimentos como o Jubilee 2000 ou a campanha ON, que vão às ruas, mas também aos corredores do Capitólio, parlamentos e reuniões do G8, trabalhando com pessoas que discordam em tudo, menos em uma coisa. Viu o que eu fiz ali? Fechando acordos onde podem para combater a injustiça da pobreza extrema. É também a ideia animadora do RED, uma droga de entrada para o ativismo da AIDS, uma maneira de trazer os capitalistas a bordo. E isso foi antes de eu perceber que eu era um. Sim, foi há 25 anos, quase no mês em que a campanha do cancelamento da dívida do mundo em desenvolvimento me levou ao escritório do então senador Joe Biden. Ele era amigável, fazendo referências ao condado de Mayo. Mesmo assim, recitando poemas de Seamus Heaney. Mas ele era assustador também, pronto para levar um soco e também para dar um. Esse é o tipo de lutador que você quer do seu lado. Saí dessas reuniões com a sensação de que a própria normalidade das pessoas que redigiram os projetos de lei, que construíram as coalizões,
cujo trabalho diário era o trabalho árduo e nada glamouroso de servir à liberdade. Era, na verdade, sua extraordinária. É o que a luta pela liberdade precisa hoje. Esforço fiel, teimoso e altruísta. Por muitos anos, citei aquela frase de Martin Luther King: o arco do universo moral é longo, mas se curva em direção à justiça. Agora sei que não. Ele tem que ser dobrado. E é assim que os muros finalmente cairão na Ucrânia, no Sudão, em Gaza, em todo o Oriente Médio, em todas as partes do mundo onde a saúde e a humanidade está em risco. Abraham Lincoln falou de um novo nascimento da liberdade. Acho que ele quis dizer que a liberdade deve ser reconquistada por cada geração. Esse é um belo chamado à ação para um novo ano. Bem, sobre o autor, Bono é vocalista da banda de rock irlandesa U2, cofundador das organizações de campanha On e Red. Ele é autor de Surrender, 40 Songs on Story. Bono deve receber a medalha presidencial da liberdade hoje. Quer dizer, já recebeu. Portanto, é isso, essa é a leitura que temos para hoje. Então, o que você que está vendo esse vídeo acha ou achou do pensamento do Bonovox? Deixe aí seu comentário, ok? Até a próxima.